I mean, hey, it's your Let me career. just say this, like every other Marvel movie, it doesn't end well for the superheroes. Wait till you see this next one. Everybody dies. Dude. Not everybody. Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do site Aquela Velha Onda, mais um vídeo da nossa saga infinita, dessa vez o 19º filme dessa grande saga, Vingadores Guerra Infinita, que é o começo do grande clímax dessa grande saga. O clímax da saga, na verdade, é feito de dois filmes, Vingadores Guerra Infinita e depois Vingadores Ultimato, tanto é que a diferença entre os dois filmes é de um ano, mas são os mesmos diretores, os mesmos roteiristas, e as histórias dos dois filmes estão conectadas. Não é à toa que o material de marketing desse filme, na época do lançamento dele, há menos de um ano atrás, era sobre o fim dessa saga infinita. A história dele começa antes do filme começar de verdade. O Thanos começou a fazer os movimentos dele para pegar todas as joias do infinito e, por meio delas, acabar com metade da vida do universo. Para ele impedir ele de realizar esses planos, todos os heróis que a gente viu até agora no universo da Marvel se separam em três grupos, cada um liderado por um dos grandes heróis. Um é liderado pelo Thor, outro liderado pelo Capitão América e outro liderado pelo Homem de Ferro. E esses três grupos vão tentar, de uma forma diferente, cada um impedir o Thanos de conseguir juntar as joias e acabar com a vida na Terra. Quando ele começa, o Thanos está atacando os Asgardianos do final do Thor Ragnarok para conseguir a segunda joia. A primeira ele já tem. Então o começo da história mesmo começou antes, com ele atacando Xandar. O problema disso é que fica difícil acompanhar o filme. Tem muitos personagens principais, muitos núcleos, cada um deles com jornadas pessoais diferentes, então é difícil entender o que está acontecendo o tempo inteiro. E para fazer isso, os roteiristas Christopher Marcus e Stephen McFeely fazem a mesma coisa que eles fizeram lá atrás no Capitão América Guerra Civil, que é fazer com que a história inteira gire ao redor de um personagem só, que no caso é o Thanos. Só que eles fazem mais do que isso. Fazem com que o Thanos seja o protagonista do filme. O filme não é sobre os heróis tentando deter o Thanos, o filme é sobre o Thanos tentando fazer o que ele acredita que é o certo e os sacrifícios pessoais dele para conseguir essas coisas. O que faz com que a escolha do ator Josh Brolin para interpretar ele seja importantíssima, porque o Josh Brolin é um cara que é um excelente ator, quem acompanha a carreira dele sabe quanto ele é um excelente ator, e ele consegue colocar nuances muito complexas na interpretação do Thanos, principalmente porque os roteiristas e os diretores do filme escolheram fazer com que esse filme seja um filme de quebra de expectativas. Então o filme já começa a gente vendo os Asgardianos perdendo pro Thanos. No último segundo aparece o Hulk, dá a impressão que o Hulk vai ganhar do Thanos. A virada, o Thanos consegue derrotar o Hulk. Tem uma cena mais pra frente em que o Peter Quill parece que vai matar a Gamora pra salvar ela do Thanos, só que o Thanos já tava alguns passos à frente. E essa é uma parada interessante desse filme, o Thanos sempre tá alguns passos à frente. Ele é um cara eficiente, ele chega no lugar e ele é inteligente, ele é hábil e ele é forte, então ele consegue fazer as coisas e ele faz com calma, porque ele sabe que ele vai conseguir fazer, ele cria riscos pros heróis. Então a gente fica assistindo assim, meu Deus, e agora? Eles vão cair. E como eu falei, esse é um filme de quebra de expectativa, aos poucos pessoas morrem. Mas já tem um que morre no começo do filme, outro que morre logo ali depois, e até o final do filme, quem lembra direito, né? É um massacre. I don't feel so good. Please, I don't wanna go. I don't wanna go. I'm sorry. E isso tudo já faz com que ele seja um excelente vilão, mas também no meio do filme vem a quebra de expectativa mais importante, que é quando nós descobrimos que o Thanos não é, como aparenta desde o começo, um vilão sádico e psicopata. This universe is finite, its resources finite. If life is left unchecked, life will cease to exist. At least I'm the only one with the will to act on it. Acredita tanto no que ele tá fazendo que ele tá se obrigando a sofrer sacrifícios muito fortes. E é isso que faz que esse filme seja tão interessante no meu ponto de vista. Ele não é só um grande filme de efeito especial com batalha de heróis e vilões e explosões e perseguição. Ele também é um drama pessoal super complexo e interessante. Porém, já que eu tô falando do Thanos, vamos falar da outra grande característica do filme, computação gráfica. O Thanos em cena é todo feito em computação gráfica. A interpretação do Josh Brolin foi capturada para ser inserida na computação gráfica, e isso é impressionante, porque você consegue ver, quem tá acostumado a ver filmes do Josh Brolin, consegue ver o olhar do Josh Brolin, consegue ver os movimentos da boca do Josh Brolin. Ao mesmo tempo, os efeitos especiais desse filme são muito pesados. Com alguma frequência, alguma coisa soa falsa, como por exemplo, o planeta Titã, onde acontece um dos clímax do filme, em que parece que todos os personagens são reais, mas todo o cenário é falso. Você não sente muito peso. Também ajuda o fato de ser um planeta alienígena, que a gente não se importa com um planeta onde todo mundo já morreu. Ao contrário da batalha em Wakanda, tudo parece real, só que os inimigos são
todas computação gráficas, e aí parece que os heróis não estão em perigo nessa cena. Mas o que mais me incomoda em efeitos especiais nesse filme são as armaduras do Homem de Ferro e do Homem-Aranha, porque a armadura do Homem de Ferro evoluiu pro que ela tá nesse filme, que é uma armadura feita de nanorobôs. Por mais que ela seja super interessante, ela parece tão falsa que parece a cabeça do Robert Downey Jr. tá flutuando no cenário. A dele e a do Tom Holland como Homem-Aranha. Ainda assim, eu acho a computação gráfica desse filme extraordinária. É uma coisa à frente do tempo. Inclusive, eu acho que grande parte do motivo para ela não funcionar o tempo inteiro é porque em alguns momentos ela tá fazendo coisas que estão à frente do nosso tempo em termos de tecnologia de computação gráfica. Como eu já falei, todas as histórias estão relacionadas com o Thanos, então todas as reviravoltas do filme não só falam das trajetórias pessoais de cada personagem, como faz a história seguir adiante. Tudo é interessante pro espectador, porque o espectador tem medo pelos personagens e aos poucos começa a se interessar pela história pessoal do Thanos, então todas as histórias pessoais são interessantes, com exceção de todo o trecho em Nidavellir, que é um reino da mitologia nórdica, e é representado aqui de uma forma super interessante. Em vez de ser um reino nórdico, é uma estrutura tecnológica ao redor de uma estrela, o conceito é legal, só que essa trama não avança nada, é só o Thor construindo uma arma. Na parte técnica, eu tenho que dar destaque para os irmãos Russo, que voltaram a dirigir aqui. Eles fazem a mesma coisa que eles faziam lá atrás, nos dois Capitães Américas que eles dirigiram, em que eles fazem com que a câmera se movimente pelo cenário enquanto a ação está acontecendo, e as coisas entrem em cena ou entrem em foco no momento em que os personagens estão percebendo. Então a gente, como espectador, está vendo a ação, acompanhando ela no movimento, e aí de repente nós, junto com os personagens, descobrimos uma reviravolta nova. O melhor momento, eu acho que isso acontece, é quando a Gamora descobre que a Nebulosa está sendo torturada pelo Thanos, e aí a gente percebe, pela forma como ela está distribuída no enquadramento, que ela está sendo torturada. Antes só parecia que ela estava flutuando e aprisionada. Além disso, uma coisa muito legal que eu acho que eles fazem na fotografia é, toda vez que os personagens têm um momento trágico ou triste entre eles, a fotografia, especialmente nas partes no espaço, usam muito roxo, e a cor roxa, para quem estuda histórico das cores, o uso das cores, representa a morte. Nesse filme em especial tem um significado duplo, porque o Thanos é roxo. Eu posso dizer que eu gosto muito desse filme, porque eu acho ele um filme de personagem muito interessante, apesar de problemas de ritmo, especialmente no começo, em que ele tá apresentando muita gente muito rápido de uma vez. Quando o filme passa sobre o Thanos, ele alcança um outro patamar que fica maravilhoso. Eu adoro esse filme. Pra mim, ele tá ali entre os tops da Marvel. A história dele se passa em 2017, alguns minutos depois do Thor Ragnarok, e o Thor vai falar como que o Thanos conseguiu as duas primeiras joias. Thanos already has the Power Stone because he stole it last week and he decimated Xandar. He stole the Space Stone from me when he destroyed my ship and slaughtered half my people. Não foram todos os Asgardianos que morreram no ataque do Thanos na nave. Metade deles ainda tá viva, e a gente já viu no material de divulgação que a Valkyria ainda tá viva no Vingadores Ultimato, então ela provavelmente sobreviveu junto com outros Asgardianos ali na nave. Além disso, é falado que Xandar, o planeta onde os Guardiões da Galáxia, lá no Guardiões da Galáxia 1, deixaram a Joia do Poder, foi destruído pelo Thanos. Então toda aquela galera que eles salvaram lá em 2014 morreu. As Joias do Infinito são explicadas pela segunda vez na franquia. Big Bang sends 6 elemental crystals hurtling across the Virgin Universe. These Infinity Stones each control an essential aspect of existence. Nessa mesma cena, o Bruce Banner meio que zomba da rixa entre o Homem de Ferro e o Capitão América. The Avengers broke up. We're toast. Broke up? Like a band? Like the Beatles? O Homem de Ferro puxa o celularzinho que o Capitão América deu pra ele no final do Guerra Civil. O Homem de Ferro vai deixar na Terra quando ele for pro espaço. O Bruce Banner vai usar pra encontrar com o Capitão América. Esse é a segunda parte do ciclo maior de história do Hulk, que o Mark Ruffalo planejou pra Marvel. A primeira parte foi o Thor Ragnarok, em que ele percebe que ele ficou sem tomar conta do corpo por 2 anos, e agora ele não consegue fazer com que o Hulk venha quando eles estão em perigo. Na cena seguinte, nós vemos o secretário Ross, que foi o vilão lá atrás no Incrível Hulk, e que apresentou o Tratado de Sokovia para os Vingadores. Nessa mesma cena, a Viúva Negra explica onde que estão o Gavião Arqueiro e o Homem-Formiga durante os eventos desse filme. We need all hands on deck. Where's Clint? After the whole Accord situation, he and Scott took a deal. It was too tough on their families. They're on house arrest. Essa explicação é importante para entender o que está acontecendo no Homem-Formiga e a Vespa, como que eles vão reaparecer lá na frente no Vingadores Ultimato. Quando os personagens chegam a Wakanda, você vê pelo diálogo que as consequências dos eventos do Pantera Negra ainda têm efeito lá em Wakanda. The King's Guard and the Dora Milaje have been alerted. And the Boda tribe? Those that are left
A roupa que o Homem-Aranha usa para ir no espaço foi apresentada lá atrás no filme solo dele. O Bucky Barnes aparece aqui mais uma vez ele é chamado de Lobo Branco, para indicar que ele não é mais o Soldado Invernal. É revelado o que aconteceu com a Nebulosa depois do Guardiões da Galáxia Volume 2. No final daquele filme a gente vê ela saindo para enfrentar o Thanos, e aqui a gente vê que ela tá capturada há 3 anos, sendo torturada por ele. Como eu falei lá atrás, no primeiro filme do Capitão América, o Caveira Vermelha segurou a Joia do Espaço e ela castigou ele de alguma forma, que é revelado qual foi o castigo dele. Agora ele tá vigiando a Joia da Alma. No grande clímax do filme, quando o Thanos tá enfrentando parte dos Vingadores lá em Titã, várias pistas e vários ganchos são deixados para algo que pode acontecer no Vingadores Ultimato. Stark, you know me? I do. You're not the only one cursed with knowledge. E o Doutor Estranho vê o futuro e fala que a única oportunidade que eles tinham de derrotar o Thanos é fazendo com que o Tony Stark sobrevivesse. Logo depois que isso acontece, o Tony Stark pergunta por que o Doutor Estranho sacrificou a Joia do Tempo. O Doutor Estranho fala... We're in the endgame now. Ou seja, ele já viu os eventos do Ultimato, apesar de ele não participar do Ultimato. Na cena pós-créditos, o Nick Fury dá o gancho pro Capitão Marvel. E pra finalizar, o Stan Lee aparece no filme como motorista do ônibus de uma excursão do Peter Parker na escola. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam, compartilhem todas essas coisas no link pro nosso último vídeo e pra nossa playlist completa. Assistam pra semana que vem Homem-Formiga e a Vespa. Até mais!